Consenso de Washington e criaram uma forte pressão pela desregulamentação da economia, pela privatização das empresas públicas, pela contenção de salários, pela diminuição do papel do Estado e pela expansão do livre comércio na região. A criação de uma área de livre comércio das Américas, ALCA, proposta pelos Estados Unidos e aprovada na Cúpula das Américas, em Miami, em dezembro de 94, foi um momento de virada neoliberal, que tinha o objetivo de circunscrever a América Latina à área de influência norte-americana. Essa visão neoliberal, compartilhada tanto pelas elites nacionais e internacionais, sustentava que os graves problemas que afetavam o Brasil e a região latino-americana, notadamente a secular exclusão social e cultural, a imensa pobreza, a enorme desigualdade e o baixo crescimento econômico, só poderiam ser resolvidos por políticas macroeconômicas ortodoxas. O que se assistiu a partir do final do século passado e início do século XXI foi exatamente o contrário, ou seja, uma profunda crise econômica e social derivada dessas políticas neoliberais que abalaram as maiores economias da região. As políticas ortodoxas neoliberais produziram, naqueles anos, a ruína de alguns países, sendo emblemático o colapso da economia argentina na virada de 2001 para 2002, que colocou aquele país à beira de um abismo econômico e social e em uma crise política sem precedentes. E a crise cambial brasileira, que levou o país a um quase default, resultando na intervenção do Fundo Monetário Internacional com a imposição de medidas recessivas que produziram uma crise econômica e social bastante grande. No caso específico do Brasil, as chamadas reformas neoliberais ficaram inconclusas, pois não houve sustentação política para realizar as privatizações das principais empresas e bancos públicos, Petrobras, Eletrobras, Embraer, Banco do Brasil, Caixa e BNDES, a desregulamentação do mercado de trabalho, reforma conservadora da Previdência e o controle ortodoxo da política fiscal e monetária. Como reação a esse quadro, governos democráticos e populares foram sendo eleitos, na maioria dos países da América do Sul. No Brasil, com a eleição de Lula em 2003, barramos as medidas neoliberais e adotamos um modelo de desenvolvimento econômico com fortalecimento do papel do Estado, baseado na ampliação do mercado interno, no início de uma reindustrialização do país. Esse modelo estava focado no combate à desigualdade, na superação da fome e da miséria, privilegiando a criação de igualdade de oportunidades e buscando a inclusão de milhões de cidadãos, seja como trabalhadores, como microempresários, pequenos empresários e consumidores. Tornaram-se a régua a presença indutora do Estado na economia, parcerias fortes com o setor privado, internalizando cadeias produtivas para gerar empregos, a defesa da soberania nacional e a integração latino-americana como questão prioritária e estratégica. Na verdade, na cúpula de Mar del Plata de 2005, a proposta da ALCA veio a ser derrotada pela ação dos países latino-americanos e passou-se a atribuir papel estratégico a uma integração regional, autônoma e independente. A consciência latino-americana estava despertada e foi abandonada a submissão à doutrina Monroe. E passamos a criar uma nova doutrina, ou seja, América Latina para os latino-americanos. Outro traço comum dessa nossa experiência governamental nesse período foi o fortalecimento da democracia política e da participação social, porque chegamos ao poder por meio de eleições livres, diretas e transparentes. Assim, os nossos governos, suportados no voto direto, estimularam a participação da sociedade e dos movimentos sociais na gestão e na vida política, através de conferências, debates
e a participação direta. Ampliou-se consideravelmente o espaço público e democrático. Foi um período ímpar da história do nosso país. Conseguimos avanços simultâneos no fortalecimento das instituições democráticas, no crescimento econômico e na distribuição mais equânime dos frutos do desenvolvimento entre nosso povo. Como inovação histórica, nos tornamos protagonistas globais na redução da pobreza e da desigualdade. Tanto o compromisso prioritário de nossos governos, como o foco de nossa ação estratégica, esteve sempre centrado na redução da desigualdade e na busca da igualdade de oportunidades. Objetivos cruciais diante da indelével marca degradante de mais de 350 anos de escravidão, seja sobre o Brasil colônia ou sobre o Império. O mais amplo e duradouro regime escravista do mundo e que não acabou com a supressão formal da escravidão. Aliás, a base ideológica que articula todo o pensamento conservador e reacionário no Brasil, toda a prática política cultural de violência, está no menosprezo, na coisificação e no ódio ao escravo, que se transforma em menosprezo, coisificação e ódio aos mais pobres, aos negros, aos pretos e pardos, às mulheres e aos indígenas. O fundamento histórico do fascismo brasileiro e da ditadura militar, fatos históricos, sem dúvida nenhuma, é a escravidão, e, sobretudo, as sequelas que ela deixou nas oligarquias dominantes. O escravo negro e também o indígena, como enfatiza Gessé de Souza, é eternizado nas massas, majoritariamente mestiças, com escolaridade precária e, assim, excluídas da educação, condenadas ao trabalho desqualificado e semi-qualificado. Esta é a base primeira de toda a opressão, de todo o ódio e ressentimento reprimido e recalcado, que é o núcleo das forças conservadoras autoritárias. E a ditadura militar, forma histórica, e o fascismo, outra forma histórica, brasileira, são seu legado historicamente atualizado. Uma imposição do neoliberalismo, nós sabemos, é o bloqueio à adoção de políticas sociais e econômicas massivas que contemplem o conjunto da sociedade, começando pelos mais pobres. E isso se constitui nos principais mecanismos atuais de desigualdade social. Os governos do Partido dos Trabalhadores tiveram como objetivo reverter e revogar esse danoso princípio neoliberal. Nos 13 anos do meu e do governo Lula, tomamos a decisão de priorizar a retirada do Brasil do império da fome, o combate à pobreza e a superação da miséria. O Brasil, em nosso período de governo, foi um dos países do mundo que mais avançou na construção de políticas dedicadas ao combate à desigualdade. A relevância dessas políticas está tanto no público alcançado, 36 milhões de pessoas que, naquele tempo histórico, saíram da pobreza extrema e 42 milhões que ascenderam à baixa classe média, como também na abrangência territorial da ação de governo, ou seja, mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, porque no Brasil as desigualdades se enraizam mais fortemente em algumas regiões, norte e nordeste, e menos em outras, sul-sudeste. E, atravessando tudo isso, sempre a nossa decisão de começar qualquer política considerando sua dimensão massiva e sempre pelos mais pobres. Abandonamos os projetos pilotos sociais característicos dos tempos neoliberais. Implantamos e desenvolvemos um dos maiores programas de transferência de renda, o Bolsa Família, que atendeu a quase 50 milhões de pessoas. Promovemos o crescimento com distribuição de renda, valorização do salário mínimo, que obteve, no período, um aumento real de mais de 70% nos 13 anos. Criamos quase 20 milhões de empregos formais e levamos o desemprego ao nível mais baixo da história, 4,8% no final do meu primeiro mandato. Ampliamos
o acesso aos serviços públicos e abrimos tal acesso, por exemplo, às filhas e aos filhos do trabalhador nas universidades, duplicando a oferta de vagas e de bolsas. Criamos cotas nas universidades federais para a população negra majoritária no país. Com Minha Casa Minha Vida, oferecemos quase 3 milhões de moradias a famílias pobres. O programa Mais Médicos atendeu 63 milhões de brasileiros que não tinham acesso aos profissionais de saúde nas periferias das grandes cidades, no interior do país, em áreas indígenas remotas na Amazônia. Para isso, contamos com a participação qualificada dos médicos cubanos. No Brasil, não é possível fazer política social sem focar nas mulheres, devido tanto à feminização da pobreza como ao papel central da mulher na sociedade. Sem dúvida, a desigualdade social no Brasil está estruturalmente articulada. Há uma desigualdade imposta pelo gênero e há uma desigualdade imposta pela situação étnica e racial. Nos nossos governos, as mulheres alcançaram avanços históricos, conquistaram posições de poder, dirigiram importantes ministérios, empresas como a Petrobras, bancos públicos como a Caixa Econômica Federal. Elegeram a primeira presidenta do Brasil. Foram protagonistas e tornaram-se cada vez mais senhoras de seus destinos e de suas vidas. Destaco aqui duas leis: a Lei Maria da Penha, que tipificou a violência de gênero como crime, adotada no governo Lula, e a Lei do Feminicídio, que tornou o crime contra a mulher um crime hediondo e inafiançável. Destaco ainda as Casas da Mulher Brasileira, que davam abrigo, proteção e apoio jurídico às mulheres vítimas da violência. Muito relevante foi a lei que regulou o trabalho da empregada doméstica, mais de 5 milhões de trabalhadoras, que, como herança da escravidão, não tinham um reconhecimento de todos os direitos trabalhistas dados aos trabalhadores brasileiros. A partir daí, foram garantidos a elas esses direitos que, historicamente, lhe haviam sido negados. Devo lembrar ainda a titularidade das moradias do Minha Casa Minha Vida e do cartão de pagamento do Bolsa Família, registrados em nome das mulheres. Durante 13 anos, a partir de 2003, erigiu-se em nosso país, com a crescente participação e iniciativa do movimento feminista, uma política para a equidade de gênero. Com fiscalização enérgica, reduzimos o desmatamento e as queimadas na Amazônia ao menor nível em décadas. E, no meu governo, atingimos, nessa região, a menor área desmatada, desde que se iniciou a medição no Brasil. Naquela época, o Brasil participou ativamente das negociações internacionais para o combate à mudança do clima, assumindo, primeiro, de forma inédita, compromissos voluntários de redução de emissões de gás de efeito estufa desde a Conferência de Copenhague e participando ativamente na construção do Acordo do Clima de Paris. Em 2014, celebramos o fato de o Brasil ter saído do mapa da fome da ONU, tornando-se referência mundial em políticas voltadas para a segurança alimentar. Fomos responsáveis pela terceira maior redução de pessoas subalimentadas do mundo. Uma conquista importante foi a retomada da gestão da política econômica e das decisões de investimento, ao quitarmos a dívida do país para um fundo monetário em 2005. Dívida essa contraída no governo anterior. A partir daí, deste pagamento da dívida, empreendemos as condições para a construção do crescimento econômico com estabilidade, sem as terríveis restrições externas impostas pelas sistemáticas ameaças de crises cambiais, porque acumulamos, neste período entre 2005 e maio de 2016, 370
bilhões de reservas, 370 bilhões de dólares de reservas. Outra questão estratégica foi a definição de um processo de reindustrialização com base nas nossas possibilidades existentes e na busca por desenvolver indústrias que, para nós, seriam portadoras de futuro. Nesse sentido, foram importantes as enormes reservas do pré-sal, um dos maiores jazimentos petrolíferos que haviam sido descobertos e que o foram pela Petrobras em 2006, que tinha sido incentivada a se transformar em uma empresa pública verticalizada e apta a operar o enorme desafio tecnológico de extrair óleo e gás em águas profundas, ultraprofundas. Isso permitia que o setor de óleo e gás novamente se posicionasse como uma forte demanda sobre o resto da indústria, por meio da exigência de produção doméstica decorrente da chamada política de conteúdo local. E isso para vários segmentos industriais, propiciando a expansão de cadeias de fornecedores. Foram estimulados o setor naval e de equipamentos de extração de petróleo e gás, o setor siderúrgico, que fornecia os insumos, o setor químico e petroquímico, que transformava o óleo e o gás, passando pela área de fertilizantes e até tendo impacto no setor moveleiro, da indústria tradicional. As energias renováveis, por sua vez, que integram nosso compromisso com a busca de uma matriz carbono zero, também foram uma das áreas que denominamos portadoras de futuro. Destaque-se, em especial, a indústria de equipamentos eólicos, com fortes incentivos à internalização da produção de turbinas geradoras no Brasil, inclusive de empresas alemãs, e dos demais equipamentos, pás, etc. E a produção de equipamentos para a indústria do etanol e do biodiesel. Em uma fase importante, com oportunidades variadas, estava a indústria aeronáutica. Na produção para aviação civil, a Embraer, empresa brasileira de produção de aviões, tornara-se bastante competitiva ao produzir jatos médicos comerciais, que disputavam o mercado com a Boeing, e no desenvolvimento de um grande jato de transporte de carga. Na área militar, a produção e o desenvolvimento em parceria tecnológica com a indústria sueca Saab, do caça Gripen de quarta geração, conduziria a Embraer a um novo patamar tecnológico. Ademais, a indústria militar tinha importante demanda derivada da construção dos submarinos convencionais e dos nucleares em parcerias com a indústria francesa. Também nesta área se configurava um forte potencial de demanda que produziria efeitos dinâmicos em outros segmentos industriais. De outro lado, no Brasil estava em franco crescimento um forte e competitivo setor de engenharia pesada, responsável por obras de infraestrutura, logística, construção de grandes projetos hidrelétricos, redes de transmissão e telecomunicação, projetos de energia renovável, refinaria e indústria naval. Esse segmento ou seja, engenharia pesada, foi desmantelado pela Operação Lava Jato, a qual eu relatarei posteriormente. Todos esses elementos permitiam antever uma possível reindustrialização do país, integrando ainda sua inequívoca liderança na produção de alimentos e proteínas, que abriu um amplo espaço para uma diversificada agroindústria. Fortalecer o Estado, a iniciativa privada, fazer política social, estimular investimentos privados e investimentos públicos, ampliar direitos dos trabalhadores. Todo esse quadro contrariava os preceitos neoliberais e a onda que crescia, legitimada pela mídia, que dava voz aos anseios neoliberais daqueles que vinham sendo sistematicamente derrotados.
também de alguns partidos políticos, corporações, segmentos militares por eles cooptados. O interesse básico que sustentou o golpe, fruto do modelo da guerra híbrida, foi, sem dúvida, enquadrar o Brasil, do ponto de vista econômico, social e geopolítico, aos marcos do neoliberalismo. Estado mínimo, política social mínima, investimentos públicos mínimos, direitos mínimos dos trabalhadores e privatizações máximas. Por 4 eleições presidenciais consecutivas, a partir da eleição de Lula em 2003, a agenda neoliberal havia sido vencida e barrada. Diante da impossibilidade de, pelo voto, aceder ao controle do governo, construíram a farsa do impeachment devido às pedaladas fiscais. Agora vem sendo reconhecido pela justiça e até pelos golpistas que as tais pedaladas eram uma farsa, que o impeachment foi um golpe político para o qual não havia fundamento jurídico. O objetivo era retomar o projeto ultraconservador à brasileira, que tinha sido iniciado no governo Collor, aprofundaram em parte no governo FHC e interrompido com a chegada de Lula ao governo. Para isso, tornou-se imprescindível um ataque direto à democracia por meio de um impeachment sem crime de responsabilidade, pois o caminho da democracia se mostrara inviável. Com a crise econômica que atinge o Brasil em 2015, a partir da redução do preço das commodities, da diminuição do crescimento chinês e da flexibilização da política, da política monetária do Federal Reserve, e também com as situações graves que ocorriam no Brasil diante de uma crise hídrica, surgiu a oportunidade de mudar as regras do jogo por meio de um golpe. Forja-se uma crise política com um processo de impeachment, porque ninguém investe quando está em andamento um processo destes. E assim permitir a aplicação do receituário neoliberal. Um parênteses. As crises são, na verdade, muito propícias para o avanço ou estabelecimento do neoliberalismo ao quebrar as resistências às reformas que, de outra forma, jamais seriam permitidas. Isso fica claro diante dos preceitos do pai do liberalismo, Milton Friedman, que pregou: somente uma crise, estou citando literalmente, somente uma crise real ou pressentida produz, segundo ele, mudanças verdadeiras. Quando a crise acontece, as ações que são tomadas dependem das ideias que estão à disposição. Esta, eu acredito, ou seja, Milton Friedman acredita, é a nossa função primordial: desenvolver alternativas às políticas existentes, mantê-las em evidências e acessíveis, até que o politicamente impossível se torne o politicamente inevitável. Na verdade, o politicamente impossível por meio de eleições livres e diretas se tornou politicamente inevitável por meio do impeachment. Assim, logo após o golpe, foi aprovada toda uma lista de medidas importantes para a agenda neoliberal. Primeiro, foi aprovada uma emenda constitucional que transformava a austeridade fiscal em cláusula constitucional. Conhecida como emenda do teto dos gastos, inscreveu na Constituição o congelamento em termos reais por 20 anos de todas as despesas correntes do governo federal. Deixou, no entanto, sem limites as despesas financeiras, beneficiando os grandes bancos e os grandes rentistas. Retirou o povo do orçamento e retirou a cidadania das decisões sobre a destinação do dinheiro público por 4 eleições presidenciais consecutivas, 20 anos. Essa foi a principal regra fiscal neoliberal implantada pelo golpe. E seu objetivo está claro: não deixar espaço algum para que qualquer alternância de poder, por 20 anos, possa recorrer ao uso de instrumentos estranhos àqueles neoliberais. A aprovação posterior da independência do Banco Central, nos termos do governo Bolsonaro, completou esse quadro de busca do controle neoliberal da política fiscal e monetária.
Outra medida urgente imposta pelo neoliberalismo foi a desregulamentação do mercado de trabalho e da previdência. Os principais artigos da lei trabalhista, conquistados e aperfeiçoados pelas lutas sociais ao longo de décadas, foram revogados ou tiveram seus efeitos benéficos neutralizados. A regra passou a ser o trabalho precário e intermitente, criando-se um precariado, sendo permitida e ampliada de forma generalizada a terceirização dos contratos de trabalho, reduzindo os direitos e a formalização. Foram criados toda a sorte de obstáculos para o financiamento dos sindicatos, minando seu poder e sua influência, levando à fragilização do movimento sindical. O resultado tem sido devastador. Da maior taxa de formalidade e menor taxa de desemprego da história em 14, média de 4,8%, o Brasil saltou para uma imensa massa de milhões de trabalhadores informais e subempregados, surgindo assim esse precariado entregue à superexploração das plataformas digitais. O governo Bolsonaro deu continuidade ao retrocesso, prosseguindo no desmonte das políticas de redução das desigualdades, de inclusão social, de proteção do meio ambiente desenvolvidas pelo Partido dos Trabalhadores, pelos governos dos partidos dos trabalhadores. O meio ambiente, por exemplo, sofreu um processo de desregulação brutal, com o sucateamento da fiscalização, a redução do monitoramento ambiental via satélite e a suspensão de iniciativas e ações de combate e controle do desmatamento, deixando a porta aberta para a entrega de nossas riquezas naturais na Amazônia e a superexploração de territórios indígenas. Os incêndios explodiram, seja deliberados, seja por descuido, tanto no bioma amazônico como no Pantanal. As populações indígenas estão completamente desprotegidas diante da conivência do governo com a ação de grileiros e de empresas estrangeiras que veem nos recursos minerais da Amazônia uma das enormes oportunidades de exploração do país. As etnias indígenas se encontram fisicamente ameaçadas e seus líderes são criminosamente perseguidos num quadro de genocídio étnico. No dizer do próprio ministro do Meio Ambiente, bolsonarista, acusado de crime ambiental e por isso afastado, havia que aproveitar que a atenção do país se concentrava na pandemia para passar a boiada do desmonte da proteção ao meio ambiente. Por sua vez, a soberania nacional está sendo ferida pela privatização das empresas públicas, como já ocorreu com a Embraer, que só foi devolvida devido à crise da Boeing decorrente da queda dos jatos. Também a desnacionalização acelerada dos blocos do pré-sal. O esquartejamento da Petrobras com a venda da BR, da empresa de duto, das refinarias, da empresa de gás e dos gasodutos, e a venda programada da Eletrobras em um processo cujos valores estão sendo questionados pela Corte de Contas. Todos resultam em desnacionalizações, diante dos vultosos recursos necessários para comprar qualquer uma dessas empresas. Uma das mais graves decisões do governo Temer e mantida pelo governo Bolsonaro é a desastrosa política de paridade de preço de importação, PPI, que submete a formação dos preços dos combustíveis às flutuações geopolíticas ou às flutuações especulativas no mercado internacional de petróleo e derivados. Aliás, e derivativos. O Brasil, um país praticamente autossuficiente na produção de petróleo e gás, transfere com PPI uma renda expressiva, desnecessária para empresas importadoras de petróleo e para alguns poucos acionistas minoritários. A consequência é a explosão dos preços dos combustíveis
gasolina, óleo diesel e gás de cozinha, e, a partir deles, dos alimentos. O resultado é a inflação corroendo os rendimentos já exíguos da população e permitindo que se acelere ainda mais a volta da fome e da miséria. Já a Eletrobras, maior empresa de energia elétrica do país, que controla 60% das hidrelétricas com reservatórios e, portanto, estratégicas para qualquer política de adoção de energia solar e eólica. E também 50% das redes de transmissão está em processo de privatização. Em quase nenhuma nação do mundo, a água é privatizada, a não ser que eu saiba no Chile, que cometeu essa barbárie durante o governo Pinochet. Se as forças progressistas não conseguirem barrar essa privatização, haverá no Brasil um aumento brutal das tarifas de energia e uma perda da capacidade do país de construir uma âncora de garantia para a energia solar e eólica que é dada pelos reservatórios. As demais empresas públicas, em especial os grandes bancos, estão sob ameaça de privatização, também com possíveis desnacionalizações no horizonte, se Bolsonaro for eleito. É este o preço cobrado pelos neoliberais para manter algum suporte ao neofascismo que escandaliza o país. Em todas as áreas, o governo Bolsonaro reduziu a ação governamental. E as conquistas alcançadas pelas nossas políticas, seja na área da educação, que está inteiramente sucateada, seja na área de ciência e tecnologia, que está abandonada, seja nas políticas de habitação e da redução da desigualdade racial e nas políticas de gênero, que estão sucateadas. Como acontece com os golpes de Estado, também o de 2016 começou com impeachment, mas não parou aí. Construiu um ambiente político que levou à ascensão pelo voto de um governo radicalmente neoliberal na economia e neofascista na política, o governo Bolsonaro. E tal fato só se tornou possível por meio da distorção da lei e do uso nefasto das instituições, do poder judiciário, como arma de perseguição e de destruição das lideranças políticas. O chamado lawfare, executado pela Operação Lava Jato, comandada pelo juiz Sérgio Moro, integrada por um grupo de procuradores da República, foi o componente estrutural de uma criminalização da política. Juízes devem se colocar equidistante das partes, não podendo atuar em confronto com o réu, nem os procuradores podem se basear em convicções e não em provas. Princípios fundamentais da justiça, que a Operação Lava Jato não respeitou. Os diálogos entre os procuradores e o juiz, divulgados e vazados e divulgados pelo jornalista Glenn Greenwald, e as gravações que a defesa de Lula teve acesso por decisão da Justiça, revelaram uma conspiração para a eleição do Bolsonaro. Levaram ao conhecimento de todos os brasileiros a criminosa atuação do juiz e dos procuradores, eivada de abusos e ilegalidades, que transformaram a Lava Jato em um instrumento decisivo na degradação institucional do país e no descaso com princípios fundamentais do Estado democrático de direito, tais como pleno direito de defesa, respeito ao devido processo legal e a imparcialidade da justiça. A Lava Jato cometeu uma inominável injustiça e sancionou a perseguição política ao condenar o inocente, o ex-presidente Lula. Se o ex-juiz e ex-ministro bolsonarista Moro e a Lava Jato trabalharam para impor o estado de exceção, a mídia funcionou como uma espécie de quarta instância do Poder Judiciário. Condenou moralmente, entre outros, o ex-presidente Lula por meio de vazamentos seletivos com o objetivo de destruir sua reputação civil e sua condição de cidadão. Segundo todas as pesquisas,
Lula era o candidato favorito às eleições presidenciais de 18. Sem sua condenação, prisão e interdição de concorrer praticada pela Lava Jato, Bolsonaro não se elegeria, nem mesmo patrocinado pela onda avassaladora de disparos de fake news usados para difamar os adversários. Usado para difamar os adversários com manifestações racistas, homofóbicas, misóginas. O juiz, como prêmio, recebeu o cargo de ministro da Justiça oferecido pelo presidente eleito, grato por ter sido poupado de enfrentar nas urnas o maior líder popular do Brasil. Em 2021, o STF reconheceu a inocência de Lula e não apenas declarou o juiz de e também declarou o juiz de Curitiba incompetente para julgá-lo, como reconheceu que o juiz Sérgio Moro era suspeito, mostrando que Lula, com seus 580 dias de prisão, foi vítima de uma ignóbil injustiça e feroz perseguição. A eleição de Bolsonaro, com amplo apoio do campo conservador neoliberal, foi uma opção desastrosa, que a passagem do tempo vem revelando ser catastrófica para o país. Os setores neoliberais aliaram-se a Bolsonaro e ao seu grupo neofascista, integrado por milícias, segmentos militares da alta oficialidade e agrupamentos de extrema-direita nacionais e internacionais para executar a agenda neoliberal. Acreditavam que podiam tutelar o neofascismo de Bolsonaro, enquanto efetivava as chamadas reformas neoliberais. Supunham ser possível moderá-lo e reformar seu comportamento neofascista, baseado, que se expressa, aliás, na defesa da violência, do ódio, com um conteúdo misógino, homofóbico e racista. Mas o neoliberalismo não tem o chip da moderação e é viagem sem freios rumo ao autoritarismo. A derrota nas urnas e a defesa da ditadura militar colocam sempre no horizonte de Bolsonaro o questionamento do resultado eleitoral e a busca por uma intervenção militar, em último caso. Por isso, há que derrotá-lo. Desde seu primeiro ano de governo, Bolsonaro não deixou pedra sobre pedra, retrocedeu internamente nas garantias de direitos sociais, interrompendo o combate à pobreza e à fome. Eliminou oportunidades abertas de inclusão educacional e cultural. Corrompeu nossa soberania ao romper com a política externa autônoma e independente, baseada no multilateralismo, na defesa da paz e no respeito à autodeterminação dos povos. Ao desrespeitar o princípio de não atrelamento a outras nações e a seus interesses, ao expressar uma vergonhosa submissão ao governo Trump e ao desprezar a participação brasileira nos BRICS, no Acordo de Paris e a defesa da integração da América Latina. Vem destruindo os frutos de uma política externa ativa e soberana, acentuada entre 2003 e 2015 pela firme defesa do multilateralismo em todos os fóruns internacionais. Sem dúvida, o padrão bolsonarista é de terra arrasada, em todas as áreas sociais, nos direitos humanos e nas questões democráticas. Em um de seus primeiros discursos, em maio de 19, nos Estados Unidos, num jantar com a extrema-direita daquele país, Bolsonaro declarou que sempre sonhara, abre aspas, em libertar o país da ideologia nefasta de esquerda, fecha aspas, e acrescentou, abre aspas, o Brasil não é um terreno aberto, onde nós pretendemos construir coisas para o nosso povo. Nós temos é que desconstruir muita coisa, desfazer muita coisa, para depois nós começarmos a fazer. Que eu sirva para que, pelo menos, eu, Bolsonaro, possa ser um ponto de inflexão. Já estou muito feliz, fecha aspas. A pandemia do Covid-19 deixou manifesto até onde iria esse caráter destrutivo do governo Bolsonaro.
Antes e durante a pandemia, o governo Bolsonaro já tinha fragilizado a rede de proteção social e sanitária para a imensa maioria da população. Destaque-se o enfraquecimento da saúde pública, pois deixou o país sem os médicos, os mais de 11 mil médicos do programa Mais Médicos, sem leitos suficientes de UTI e sem equipamentos de proteção individual. No Brasil, a pandemia encontrou um governo acéfalo e uma liderança irresponsável e ineficiente. Bolsonaro e seu governo negaram a gravidade da Covid e aderiram à hipótese de enfrentamento da pandemia com base na tese da solução por contaminação de rebanho. Seu governo não supriu sequer quantidade suficiente de oxigênio e se mostrou incapaz de garantir vacina, aquecendo ao desatino que é a recomendação do uso da cloroquina no combate à pandemia. Não é surpresa, portanto, que o Brasil seja um dos epicentros da pandemia. E, apesar de ter 2,8% da população mundial, tem até agora 10% das mortes, número que atingiu a mais de 660 mil vidas perdidas até o presente momento. Há provas contundentes de que o governo é diretamente responsável, pelo menos por uma parte considerável dessas mortes. Na verdade, vivemos no Brasil uma catástrofe sanitária e social. O golpe neoliberal e neofascista, num brutal retrocesso, já estava construindo uma dramática realidade de mais desemprego e da volta da fome. Com a pandemia, a situação só se fez agravar. Se já antes da pandemia batíamos recorde de desemprego, agora chegamos a 12 milhões de brasileiros desempregados, 27 milhões de subempregados e 4 em cada 10 trabalhadores exercendo atividades precárias. O Brasil, que havia saído do mapa da fome da ONU em 2014, tem agora mais da metade de sua população, 116 milhões e 500 mil pessoas em situação de alguma insegurança alimentar, ou seja, não tendo todas as refeições e também tendo essas refeições desequilibradas, sem proteínas e, muitas vezes, sem até carboidratos e minerais. Destes, 19 milhões de habitantes do país estão passando literalmente fome. Portanto, um retorno absurdo em muito poucos anos a uma situação em que o nosso povo, o povo brasileiro, está condenado a buscar alimento na fila do osso e dos restos de gordura nos açougues do país e em disputar nos caminhões de lixo restos de comida. A política neoliberal, junto com o neofascismo, constitui os grandes responsáveis pela catástrofe humanitária hoje existente no Brasil, que afeta crianças, jovens, homens, mulheres, afeta brasileiros. Sabemos que nada vai mudar se não for restabelecida a capacidade do Estado de atuar, manter serviços públicos de qualidade e priorizar as necessidades da maioria da população, sobretudo os mais pobres. Daí a importância da luta democrática, o que fica claro pelas manifestações que varreram a América Latina e o Caribe antes e durante a pandemia, pelas mobilizações que levaram à reconquista de governos populares, como no México com Andrés Manuel López Obrador, na Argentina com Alberto Fernandes, na Bolívia com Luiz Arce, no Chile com Boric e no Peru com Pedro Castillo. 2 outras eleições este ano serão fundamentais. Em maio, no fim de maio, a eleição de Gustavo Petro na Colômbia e no início de outubro a eleição de Lula. A tríade neoliberalismo, financiarização, a tríade do neoliberalismo, que é financiarização, ampliação da desigualdade e corrosão da democracia, com a expansão da extrema-direita, está presente em cada país e região do mundo. A grande barreira a essa tríade tem sido a ação de governos populares e dos movimentos sociais massivos.
Um Estado capaz de atuar principalmente em situações de crise como agora depende fundamentalmente de recursos. Por isso, devemos combater a criminalização da cobrança de tributos. É necessário rejeitar o receituário neoliberal de que a cobrança de impostos é maléfica ao crescimento econômico, que não se deve tributar o capital e seus rendimentos, que não se deve tributar as grandes rendas, os patrimônios e as heranças, que não se deve regulamentar a concentração, não se deve também tributar as transações digitais e as financeiras. Estudos vêm demonstrando que a participação dos impostos no bolo econômico cai na grande maioria dos países. As finanças não são tributadas, nem tampouco a economia digital. O correto é a progressividade, com ênfase nos impostos diretos sobre a renda e o patrimônio, de forma a ampliar a arrecadação sobre quem pode pagar e aliviar a carga tributária sobre o consumo, que atinge duramente a classe média e, sobretudo, os mais pobres. A transformação do modelo produtivo é o principal desafio do Brasil para recuperar um caminho que permita alcançar um considerável crescimento econômico e, sobretudo, a justiça social com mais igualdade. Somente produzir e exportar commodities minerais ou agrícolas não sustenta um crescimento que contemple a redução das desigualdades, um crescimento com equidade. É necessário um novo modelo para que cheguemos a níveis de industrialização que permitam que agregar valor à produção seja a regra e não a exceção, que a exportação de commodities não seja a prioridade. Seja contemplada, não seja prioridade. E isso só se atinge a partir da melhoria da qualidade da educação e da sistemática e do sistemático incentivo à inovação científica e tecnológica, através de parcerias nacionais e internacionais, o que permitirá a geração de empregos melhores e mais bem remunerados. É crucial para o desenvolvimento do Brasil nossa capacidade de inserção na quarta revolução tecnológica e industrial, a da inteligência artificial, da internet das coisas, da indústria em 3D, da computação quântica, como também da biotecnologia, da nanotecnologia e das energias alternativas. Participar dessa quarta revolução industrial e tecnológica não pode se resumir a nos tornar consumidores dos produtos do capitalismo de plataformas, da uberização e dos iFoods, ou consumidores passivos de produtos e serviços sem capacidade tecnológica e industrial alguma. Quem permanecer como mero importador de tecnologia e das inovações que ela já está produzindo em todas as esferas do mundo do trabalho, da atividade produtiva, ficará na periferia, submetido e subordinado aos interesses de políticas estrangeiras, condenado à precariedade e a uma devastadora desigualdade. Em um mundo onde as mudanças estão a se acelerar, com a alteração na arquitetura da globalização surgindo agora em nosso presente e não no futuro longínquo, precisamos sair da comoditização e buscar a reindustrialização com novas características. O Brasil não pode ser uma grande fazenda, um grande shopping center e um banco. Os conflitos que hoje nós vemos e os enfrentamentos entre os Estados Unidos e a China pela liderança nas tecnologias da quarta revolução industrial se tornaram do maior interesse para o Brasil. Para poder participar deste processo, é fundamental o poder de negociação do Brasil. E, nesse caso, uma verdadeira integração da América Latina é fundamental para que se projete a força latino-americana, baseada na extraordinária relevância de seu mercado interno
que hoje atinge a marca de quase 1 bilhão de pessoas. É necessário expressar nestas negociações o enorme potencial das fantásticas riquezas naturais da região, como petróleo, minérios, produtos agrícolas e proteínas, imensas reservas de água, enorme disponibilidade de força de trabalho e imenso potencial de se reindustrializar. Assegurar a nossa autonomia e independência e viabilizar uma integração que não seja apenas comercial, mas também produtiva, industrial, educacional, a fim de reduzir as assimetrias e as desigualdades entre os países da nossa região, está na ordem do dia. Na verdade, o que se quer é a América Latina para os latino-americanos. É fato que em toda a América Latina cresceu a presença. É fato que em toda a América Latina cresceu a presença da China, ultrapassando a União Europeia e os Estados Unidos como primeiras parceiras, tanto na exportação quanto na importação, e principal fonte de investimento direto externo. Para nós, a América Latina deve ter uma posição autônoma e independente. Quem for capaz de ter uma relação construtiva com a América Latina é quem ela deverá apoiar e com quem ela deverá se relacionar estrategicamente. Somos, da nossa parte, contrários a qualquer política de intervenção econômica baseada em sanções, até porque tal política só produziu mortes, fome e miséria aqui na região. Temos 2 terríveis exemplos. Os 60 anos de sistemáticas sanções praticados contra Cuba e as recentes sanções feitas contra a Venezuela durante uma pandemia, que provocaram danos à população daqueles países e não alteraram seus regimes. Em Cuba, evidenciaram, aliás, uma grande e corajosa resiliência do povo cubano, que vem resistindo a elas por mais de meio século. Aliás, a guerra na Ucrânia, a invasão da Ucrânia pela Rússia, tem, sem dúvida, consequências econômicas e sociais sobre todos os países de um mundo globalizado, mesmo que a globalização já viesse enfraquecendo desde, pelo menos, a crise de 2008. As sanções faz parte da guerra por outros meios. E essas sanções têm o potencial de remodelar a economia mundial, trazendo as cadeias globais de fornecedores para dentro dos países ou mais próximas de cada uma das regiões, como tem alertado tanto o FMI como representantes do mercado, como o CEO da BlackRock. Aliás, o FMI está preocupado com a guerra, que pode alterar fundamentalmente a economia global e a ordem geopolítica, já que o comércio de energia se altera, a cadeia de fornecedores se reconfigura, as redes de pagamentos se fragmentam, os países passam a repensar em que moedas colocar sua reserva. Uma nova trajetória é necessária para reconstruir o Brasil, um caminho que fortaleça seu mercado interno, que combata a pobreza e a desigualdade, que inclua milhões de pessoas. A regra deve ser, novamente, a presença indutora do Estado na economia, a presença decisiva do setor privado, a defesa da soberania das nações e da democracia, e de uma relação geopolítica aberta. Nós defendemos um modelo solidário de desenvolvimento. Queremos ir além da resistência ao neoliberalismo, pensamos em uma nova estratégia de desenvolvimento econômico, social e cultural que provoque mudanças de paradigmas de caráter sólido e duradouro. Sobretudo, queremos um modelo cujos resultados se traduzem em um acesso à renda, inclusão social, redução da desigualdade, construção de um Estado que comprove ao povo sua utilidade e seu caráter fundamental para a estabilidade econômica e social, para a divisão justa da renda e para a prestação eficiente de serviços públicos.
Sabemos que Bolsonaro é o resultado do ovo da serpente chocado no golpe de 16, no discurso de ódio que o sustentou e na interdição do presidente Lula. Neste ano de 22, temos muitos combates a travar para enfrentar o pior governo da história do país e restabelecer a vida e os direitos que vêm sendo roubados do povo brasileiro desde o impeachment fraudulento. Mais uma vez, o projeto conservador, neoliberal e neofascista dependerá da neutralização das forças progressistas para alcançar seus objetivos. O Partido dos Trabalhadores está ampliando suas alianças e buscando com determinação derrotar o fascismo, congregando todos os democratas. Mais uma vez, essas forças terão de enfrentar e de lutar e de resistir. O PT e sua histórica identidade com os movimentos populares e todas as demais forças progressistas e democráticas serão decisivos. Sabemos que a única força legítima e consequente vem das ruas, vem da ação e organização e do diálogo direto com o povo, no campo e na cidade. O reconhecimento da inocência de Lula pelo Supremo Tribunal Federal foi uma vitória da justiça e da democracia. Abriu uma forte e promissora perspectiva para a luta e a organização do povo brasileiro. Abriu um caminho para a reconstrução do Brasil. Temos agora uma alternativa de poder no campo popular que está cada dia mais forte. Esta alternativa é Lula, e vamos elegê-lo em outubro de 2022. Muito obrigado. Presidenta Dilma. Presidenta Dilma, além de te agradecer por fazer essa palestra para nós hoje, a senhora não só nos abriu um amplíssimo panorama daquilo que o Brasil é, como também nos deu uma aula de história daquilo que o Brasil já foi, daquilo que o Brasil tem potencial para ser. Em nome da Heart School, gostaria de agradecê-la mais uma vez e esperamos contar com a senhora nas nossas próximas edições. Muito obrigado. Muito obrigado.